Boa noite, Poliana. Fernando, boa noite, Fernando. Eduardo, boa noite. A Márcia entrou. A Angélica, né? O Igor entrou. Vivi Pilates, boa noite. A Joyce entrou. Foi por isso que eu não atendi, viu? Depois eu ligo. Terezinha Evangelista entrou, boa noite, muita paz a todos. Miguel Júnior, Daniele Andrade. Que bom. Boa noite, Maio Olive, né? Vamos dar mais um tempinho aqui para a Ivana Petit, né? Ivana, boa noite. Ivna, né? Petit, boa noite. Mendes, Thaís entrou também, que bom. Isabel Forte entrou. Opa, que bom, realmente, nós estamos começando a semana, né? E precisamos entrar com mais confiança, com mais coragem, com mais vontade, com mais determinação, de que tudo criado por Deus foi justamente para dar certo. A Kalina, que bom, boa noite, minha amiga, muita paz para você, certo? Saudade também. Quanto tempo, né? Passa rápido o tempo, né? Bom, deixa eu dar mais um minutinho aqui para a gente começar esse assunto, esse tema de hoje, explicações sobre o divórcio. E como nós sabemos, né? Nós fazemos a interpretação versículo por versículo para os dias atuais. Devemos nos lembrar que o Evangelho foi escrito há mais de 2000 anos. E o Velho Testamento, antes de Jesus Cristo, uns 600 anos. Quer dizer, é muito tempo. Se a gente tomar por base o que nós vivemos hoje, 100 anos muda muita coisa. Imagine quase 3.000 anos. Então nós vamos fazer essa interpretação, não ao pé da letra, né? Mas sim como Paulo de Tarso disse, né? Que a letra mata, o espírito é que vivifica. Quem tem que pegar realmente o cerne da questão, a parte moral que Jesus Cristo veio nos anunciar. Raíssa Leite, eita, cadê o sol, hein? Pois, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, né?
porque de onde tudo emana, eu sempre digo, nada existe fora de Deus. Tudo existe dentro de Deus. Deus é essa força pensante, essa força criadora. E nós somos os criados pelo nosso Pai amoroso. Então, nós agradecemos a Deus por esse momento, por esse estudo, pelas experiências que nós já vivemos, pelas que nós vamos ainda viver. E se Deus sabe tudo dos seus filhos, como Jesus Cristo disse, que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então nós precisamos confiar, fazer sempre a nossa parte, que a parte de Deus nunca deixará de ser feita. Então, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez e pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos, por aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, como aqueles que estão retornando à lida terrena. Que todos nós possamos caminhar de mãos dadas pelo caminho que Jesus Cristo nos deixou, para nós nos ascensionarmos. Então que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Bom, o Geórgio Francisco entrou, a Jordana, boa noite também. Zé Rodrigues, Patrícia, que bom, que bom. Mauro Costa, Odair, Ribeiro, Sete Carmo, né? Acho que é assim. Bom, explicações sobre o divórcio. É um tema realmente que vocês quiserem fazer pergunta, viu? Vocês podem fazer, certo? Marcos, Mateus, deixa eu ver aqui se Lucas explicou. Não, só os dois evangelistas, Marcos e Mateus. Somente Mateus foi apóstolo de Jesus Cristo. Marcos não foi. Ele foi apóstolo, vamos assim dizer, de Paulo de Tarso. Marcos escreveu o seu livro ouvindo o que Pedro dizia. O que Pedro falava, ele anotava. Por isso aqui não tem o evangelho de Pedro. Tem as epístolas de Pedro, mas o evangelho de Pedro não tem. Bom, em Marcos 10:1, ele diz: E levantando-se daí, veio para as fronteiras da Judéia, além do Jordão. O Jordão nós conhecemos quando foi Jesus Cristo, onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista, que foi o precursor e que era a reencarnação de Elias. O próprio Jesus Cristo falou isso, que Elias já tinha vindo, né? Certo? Além do Jordão. E novamente o acompanhava as multidões. E como costumava, de novo, as ensinava. Então, Jesus Cristo passou aproximadamente 3 anos para disseminar a Boa Nova, o Evangelho. Então, uma grande multidão sempre o acompanhava para beber dos seus ensinamentos. Só que esses ensinamentos dele mexia muito com os doutores da lei. Mexia muito, incomodava demais os doutores da lei. E Jesus Cristo não tinha isso, não. Ele falava mesmo. Por isso é que os doutores da lei ficavam perseguindo. E vamos ver agora. Então, uma grande multidão. Só para a gente ter assim uma base, Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes para mais de 5.000 pessoas. Por onde ele andava, uma multidão seguia os seus passos. Inclusive 2 doutores da lei, José de Arimateia e José Nicodemos, 2 doutores da lei. E foram os 2 que tiraram Jesus Cristo da cruz, pediram a Pôncio Pilatos. Pois bom, aí eu entro com Mateus 19:3. E vieram a eles alguns fariseus. Era uma casta, né? Eram homens, assim, vamos assim dizer, muito astutos e que eram difíceis assim de se convencer da realidade da verdade.
E dizendo eles, os fariseus chegaram até onde Jesus Cristo estava e disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Quer dizer, qualquer motivo. Só que nós precisamos entender, primeiramente, naquele tempo, o divórcio não era entendido como hoje. Porque naquele tempo, e como hoje ainda em certos países, a pessoa pode ter quantas mulheres ele quiser. Era tão tal que naquele tempo, para a mulher casar, precisava ter um dote. Um dote. Você vê como esse processo vem de longas datas. Longas datas. E naquela época, a mulher não podia caminhar ao lado do homem. Ele tinha que caminhar 2 passos atrás do homem. Não poderia ficar do lado do homem. Você vê a discriminação. Ainda bem que Allan Kardec perguntou para os espíritos, e os espíritos disseram a ele que eles não têm sexo, o espírito não tem sexo. Quer dizer, eu posso vir nessa encarnação na polaridade masculina, mas eu posso vir na próxima na polaridade feminina. Só muda o corpo, o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Não existe o espírito feminino e o espírito, somente o espírito feminino ou masculino. Não. Existem as 2 polaridades. Então, para que nós cheguemos à perfeição, nós temos que viver as reencarnações suficientes como mulher e temos que viver as reencarnações suficientes como homem. Porque se eu reencarnasse só como homem, eu só iria aprender coisa de homem. E se eu fosse aquele machista inveterado? Então não haveria justiça de Deus. Essa dualidade que nós conhecemos hoje, ela na verdade, ela não existe nesse processo ascensional do qual todos nós nos encontramos. Pelas necessidades, já que nós fomos criados simples e ignorantes, é que nós nascemos na polaridade masculina ou feminina. Certo? Então, eles chegam logo apelando. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E Marcos 10, 3 diz que Jesus Cristo respondeu: que vos ordenou Moisés? Quer dizer, Jesus Cristo recorreu ao Velho Testamento para buscar a explicação, para ver se explicava aos fariseus que ali estavam perguntando, armando assim uma armadilha, né? Que vos ordenou Moisés? Jesus Cristo pergunta. E Mateus chega e diz: Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar. E repudiar. Só que naquela época de Moisés, ninguém tinha o conhecimento que nós temos hoje. Como eu falei aqui, vamos dizer assim, uns 3.000 anos, muda muita coisa. Muda muita coisa. Moisés, as leis de Moisés, depois que ele tirou o povo hebreu do cativeiro do Egito, ele teve muitas dificuldades. Muitas dificuldades. É tão tal, e quando ele recebeu as tábuas da lei, ele demorou uns 5 dias a mais, e quando ele voltou do Monte Sinai, o povo hebreu já tinha se cotizado em ouro e mandaram fundir o bezerro de ouro, o boi ápis. Quer dizer, a necessidade que nós temos de adorar alguma coisa. Uma força superior. E hoje a gente sabe que Deus está dentro de nós. Não precisa você adorar, não precisa você fazer imagem. Deus está dentro de cada um de nós. E nós, através do autodescobrimento, é que nós vamos chegar à autoiluminação. A autoiluminação. Então, é essa busca que nós estamos enfrentando. Então, que vos ordenou Moisés, dar carta de divórcio e repudiar. Qual é o compromisso de cada um de nós sendo filhos de Deus? Um casal que recebe nas mãos de Deus, não filhos espirituais,
filhos através da consanguinidade, do corpo físico, que o Espírito não é criação nossa. Nós apenas vestimos o Espírito que vai retornar aqui à Terra. Então nós somos pais biológicos, não somos pais espirituais. Pai espiritual só Deus. E esse corpo que nós vestimos, o espírito dos nossos filhos, ele se acaba. E o espírito volta. Então todo esse planejamento que Deus faz através dos seus mensageiros para nos unir aqui numa família, para que outros espíritos tenham a oportunidade também de evoluir, de realizar o autodescobrimento, vivendo as suas provas das expiações. Bom, aí Marcos 10:4, ele diz o seguinte, Jesus Cristo respondendo a ele, já que eles perguntaram, Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Pronto. E em Marcos 10:4, ele diz, não sabeis que o Criador de início, macho e fêmea os fez. Quer dizer, nós não podemos interpretar ao pé da letra. Não podemos interpretar ao pé da letra isso aqui, de forma alguma. Porque tem um ser pensante por trás disso. Se nós formos interpretar ao pé da letra, macho e fêmea, os fez. Na verdade, o espírito já vem com essa finalidade de chegar aqui numa polaridade masculina ou feminina, tudo bem. E o corpo, lógico, se eu vou nascer na polaridade masculina, eu vou ter um corpo masculino. E numa polaridade feminina, eu vou ter um corpo feminino. Então, pela necessidade, um nasce macho e outro fêmea. Porque não tem outro jeito. Porque se nascesse tudo macho, quem era que queria... Aliás, como é que se daria continuidade? Nós estaríamos lá no mito de Adão e Eva, o arquétipo de Adão e Eva. Só era eles dois. E mesmo assim, é um mito, é um arquétipo. O mundo não começou através de Adão e Eva. Não começou por eles, é um arquétipo. Porque como é que se explica... Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, já encontraram milhares e milhares de índios. Como é que pode acontecer um negócio desse? Então, o mundo já era povoado, não tem isso. Agora, Adão e Eva é o tronco de uma raça, aí tudo bem. Por isso é que a gente precisa procurar a explicação das coisas. Explicação das coisas. Certo? Bom, e começou como? Bom, aí tem várias explicações, várias escolas, que o homem, o psiquismo do homem passou pelo reino mineral, vegetal, animal, e hoje ele está no hominal, certo? Então tem várias vertentes, tem várias escolas que falam uma coisa ou outra, mas ninguém sabe realmente como foi que começou. Na Gênese, né? Na Gênese relata, mas ao certo ninguém sabe, são estudos que se fazem, né? Certo? Bom, macho e fêmea. Então, porque há uma programação quando nós vamos retornar aqui à Terra. Ninguém vem à toa assim, não. Então, eu já vim aqui para a Terra já sabendo quantos filhos eu iria ter. Todos nós. Porque tem que ter um planejamento. Será que não passar aqui 60, 70, 100 anos aqui sem ter um planejamento? De forma alguma. Agora, se vai dar certo, aí é outra coisa. Se vai dar certo, é outra coisa. Porque Jesus Cristo mesmo disse que o homem não separe o que Deus uniu. Sim, ele pode separar agora, mas ele vai voltar depois. Bom, mas vamos lá, a gente vai comentar isso lá na frente. Não sabeis que o Criador de início, macho e fêmea, os fez. Pois pronto, são as duas polaridades que existem.
E continua dizendo, e diz, por isso o homem deixará o pai e a mãe e se aglutinará à mulher, e serão os dois uma só carne. A gente sabe que o corpo físico, ele não pensa. Não pensa. O espírito utiliza o corpo, o cérebro, para que ele tenha esses movimentos. Esses movimentos. Então não é o espírito, não é o corpo, aliás, o ser pensante. Vocês já imaginaram se fosse o espírito, se fosse o corpo, aliás, perdoe, se fosse o corpo físico, quando nós desencarnássemos, acabou tudo. Acabou tudo. Não teria mais registro, não teria mais nada. E a gente teria que começar sempre do início. Tudo aquilo que nós adquirimos ficou perdido. Mas, através do Espírito, tudo fica guardado. As experiências, as personalidades que nós vivemos, todas elas ficam guardadas no inconsciente. Certo? Bom, então deixará o pai e a mãe, isso é uma coisa normal. O filho vai deixar, o filho deixa o pai e a mãe, faz a programação toda, os dois se encontram também, não é por acaso que se encontram aqui, certo? Não é à toa que se encontra aqui, nesse mundo, não. Por isso, como eu falei, há uma programação antes de nós chegarmos aqui na Terra. Então os dois se conhecem, aquela coisa e tudo, e dá logo certo, e tudo, e parte para o casamento. E hoje a gente já sabe que há muito mais liberdade, mas vou deixar isso aí mais para nós vamos explicar mais na frente, para não deixar tudo no seu devido lugar. Então essa é uma coisa normal, né? O filho deixa o pai e a mãe e vai formar uma nova família. Uma nova família. E assim sucessivamente. Agora, para ser os dois numa só carne, é uma maneira de dizer. Uma maneira de dizer da união que os dois devem ter. Lutar juntos os dois. Porque naquela época, se Jesus Cristo dissesse, serão os dois um só espírito, estaria certo. Muito melhor do que numa só carne. Mas ele não poderia falar essas coisas, que ninguém iria entender. Por isso que ele disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paráclito, não virá vos explicar aquilo que eu não posso dizer agora. Ele mesmo disse que tinha coisas que ele não poderia dizer porque nós não iríamos entender de forma alguma. Então, se nós interpretarmos ao pé da letra, não tem sentido. Numa só carne, corpo físico, esse corpo se acaba. Aí se acabou tudo? Não. A interpretação melhor, serão os dois um espírito só, em forma de pensar, em forma de agir. Aí sim. Isso, como é a nossa proposta, de trazer a explicação do Evangelho para os dias atuais. Atuais. Tá ok? Bom, então, até agora todos estão entendendo, que ninguém fez pergunta, né? Vamos ver lá. E ele continua, né? Marcos explicando. Por isso já não são dois, mas uma só carne. Quer dizer, é a união. É a união. É todos dois caminhando na mesma direção. Quando um começa a caminhar para um lado e outro para o outro, aí fica difícil. Fica difícil demais. É por isso que quando há muitos casamentos, eu não digo todos, ou relacionamentos, de que ainda dessa época que nós passamos ainda pelo reino animal, muitos não dão certo. Por quê? Porque a pessoa, o homem ou a mulher chega e quer logo demarcar o seu lugar, entendeu? Como naquele tempo, ainda na época que o nosso psiquismo passou pelo reino animal. E muitas vezes não dá certo justamente por isso. Por quê? Porque a pessoa quer que prevaleça o seu desejo, a sua vontade. Aí só se ele viver só.
Mas se ele tem uma companheira, ou ela tem um companheiro, tem que haver um comum acordo. Não pode, de maneira alguma, a pessoa querer anular o outro. E aí a outra não vai viver, não, só ele que vai viver. Ela tem que se anular para ele. Não tem sentido isso. A lei maior é a lei de amor. A lei maior é a lei de amor. Não dá certo isso, de forma alguma. Certo? Bom, então eles voltaram à carga, né? Disseram-lhe eles, né? Os fariseus. Então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Já falei que Moisés escreveu o seu Pentateuco uns 600 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já imaginaram na época de Moisés como era, hein? Como era o mundo, para o mundo de hoje? Cabe o que ele ensinava, as leis dele para a de hoje, porque as próprias leis humanas mudam. Imagine as leis de Moisés. Não é isso? Por isso, olha, porque essa lei de Moisés está no Deuteronômio 24:1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará a sua mão, e dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ele desconfiasse, está na lei de Moisés, uma lei machista. Hoje não tem mais sentido isso, de forma alguma. Não que eu defenda o divórcio. Não que eu defenda a prática do divórcio. Né? Eu acho que a gente tem que procurar viver, né? Aprender a conviver, porque é aquela coisa, se nós vivemos essa experiência e nós nos separamos, mas não quer dizer que nas outras vidas você não possa vir com essa pessoa. Pode vir como filho, pode vir como pai, como irmão, mas vem. Então nós não podemos realmente colocar, se eu tenho que viver essas experiências, nós viveremos nessa vida ou nas próximas vidas. Então uma lei mais dura. Em Êxodo, Moisés diz, 20:14, não cometerás adultério. Foi o que eu falei no início dessa live. Naquela época, o homem, e como em certos países ainda, o homem pode ter tantas mulheres que quiser. Se ele tiver dinheiro para pagar o dote, acabou-se. Então como é que se explica isso? Como é que se explica isso? Uma lei que vai beneficiar somente o homem não tem sentido, de forma alguma. Não é isso? As leis de Deus são justas. Agora, a interpretação dos homens e das mulheres é que são diferentes das leis de Deus. Bom, disse-lhe Moisés, por causa, isso Jesus Cristo respondeu a eles. Disse-lhe Moisés, como Jesus Cristo conhecia o Pentateuco mosaico, de Moisés, o mosaico. Disse-lhe Moisés, por causa da dureza da dureza de coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no início não foi assim. Isabel, se a relação não deu certo, como tantas, deve-se permanecer insistindo. Olha, eu vejo que enquanto a pessoa vê que tenha condições para seguir em frente, porque eu acho que a pessoa deve. Não que eu possa mudar os outros, nós não podemos mudar os outros. Mas tem muitos casamentos que tem momentos mais difíceis e tudo, mas depois a pessoa supera aquela tempestade. Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier, diz que quando houver a violência, aí não tem mais, porque aí acabou o respeito. Mas enquanto tiver respeito e a pessoa considerar, tudo bem. Mas o divórcio, como se diz, quando ele acontece no papel, ele já aconteceu há muito mais tempo.
Porque um relacionamento, um casamento tem que ser alimentado pelos dois. Se somente um fizer, não vale. Não será o suficiente. Tem que ser os dois. Na mesma sintonia, no mesmo caminho, como eu falei aqui. Certo? Mas nós vamos ver aqui na frente. Aqui. Então, Moisés, por causa da dureza, tanto do coração do homem como da mulher. Naquela época, não, que a mulher não tinha direito a nada. Mas hoje, as mulheres também se separam. Que não aguenta o cara, né? Ela se separa, ela pede a separação. E a sociedade hoje, né, como há uns 40 anos ou 30 anos atrás, não, que ficava o quê? Apontando o dedo para ela. Hoje a sociedade não tem mais isso, de forma alguma. Naquela época, há uns 30 anos atrás, né, até os próprios pais expulsavam a filha de dentro de casa. Até os próprios pais expulsavam as filhas de dentro de casa, quando ela era engravidava. A gente vê como as coisas aconteceram. Então, pela dureza do coração do homem e da mulher, de não querer ceder para que o lar possa ser mantido. Olha, as estruturas de um lar, elas são profundas. Elas são profundas. E se nós não fizermos a base bem feita, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque a gente vê o seguinte, olha, tem que ser uma decisão bem pensada. Porque nessa modernidade que a gente vive hoje, quando há uma separação, cada um toma o seu caminho. E muitas vezes os dois não pensam no filho ali, que pode gerar um trauma violento para o filho, para os filhos. Hoje nós fazemos a captação psíquica, né? Nós estudamos as personalidades que já foram vividas, nós encontramos isso aí, muitas dessas personalidades, onde nós trabalhamos essas personalidades. São técnicas que a gente utiliza para ajudar, muitas vezes, esse filho, esses transtornos que ele sente, porque ele quer a união dos seus pais. Porque quando os pais se separam, às vezes ele estuda num colégio bom e com a separação vai ter que ser tirado daquele colégio, se distancia da amizade dos colegas. Então é um negócio que deve ser pensado e repensado. Agora, só não pode viver os dois infelizes, porque a vida não tem sentido se você não procurar ser feliz. Mas a gente deve repensar sempre, entendeu? Porque hoje tem muita gente que nós fazemos atendimentos e tem muita gente que se arrepende. Mas aí, como hoje em dia as coisas estão muito mais libertas e tudo, daqui a pouco um está de um lado, está com um e o outro está com o outro, pronto. Bom, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no início não foi assim. Hoje, como eu já falei aqui, é o homem e a mulher. A mulher também deixa, o homem também. Certo? Aí continua, né? Marcos continua. Digo-vos, porém, que quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e casar com outra, adultera. Ou então, meus irmãos, nesse caso, se a gente for interpretar o pé da letra, eu acho que 30% ou 40% da humanidade é adúltera. Como é que pode, né, se a gente interpretar isso aí? Digo-vos, porém, quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e casar com outra, adultera. Então, como é que pode uma coisa dessa? Teve muita gente hoje que nós conhecemos que no segundo relacionamento, no segundo casamento, consegue essa tranquilidade. Consegue ter uma vida melhor.
Porque às vezes o cara é difícil, a mulher também é difícil, mandando aquela coisa toda. E aí? E a pessoa não suporta. Por isso que eu digo, ó, tem que caminhar juntos. A pessoa não suporta e acaba. Acaba e pronto. Então, se formos interpretar ao pé da letra, existe milhares e milhares, como 30%, 40% da humanidade é adúltera. Então está indo contra as leis de Deus. Então eu não entendo assim. Eu entendo que pelo livre-arbítrio, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos muito bem nos desviar da programação que nós fizemos. Mas isso não quer dizer que essa programação não vai continuar. Porque o que eu preciso viver com uma pessoa ou com um espírito, eu vou viver. Eu vou viver. Porque todos nós caminhamos para a perfeição. A perfeição é um estado de plenitude. Plenitude. É não olharmos para trás e não ver nada de para ser resgatados. Para ser resgatado. Certo? Então, disseram seus discípulos, os discípulos de Jesus Cristo, se essa é a condição do homem com a mulher, não convém casar. Os próprios discípulos disseram isso. Se essa é a condição do homem com a mulher, não convém casar. E o casamento é a maior conquista da humanidade. Da humanidade. Certo? Então, eles apelam, né? Eles apelam nesse momento. Então, você é desse jeito, não convém casar. Mas mesmo assim, com tantas separações, nós passamos pelas igrejas, agora não, na pandemia não, mas a gente vê tantos sonhos ali naquelas igrejas enfeitadas, aquela coisa, é uma coisa belíssima, belíssima. Quer dizer, os sonhos daqueles dois entram ali na igreja, uma coisa realmente belíssima, fantástica. Né? Com todos ali aplaudindo aquela coisa e tudo. Mas nós somos espíritos ainda imperfeitos. Né? Mas isso motiva muito aquele casal. É muito importante isso aí. Acreditar. Você vê como a humanidade acredita, porque casamentos aí há milhares e milhares, todos os dias. Não é isso? Mas, disse-lhe, nem todos compreendem essa doutrina, mas a quem é dado. Então Jesus Cristo disse, olha, não são todos aqui que compreendem, não, mas a quem é dado, ou aquele que simplesmente dá condições para compreender aquilo que Jesus Cristo nos deixou. Jesus Cristo não era a favor do adultério, de forma alguma. Ninguém realmente, nem Deus é a favor, porque isso aí é pelo livre-arbítrio do homem, e Deus se deu o livre-arbítrio para nós, é para nós termos a opção de escolher. Só que às vezes nós não fazemos as escolhas que nós desejamos, ou que nós precisamos fazer. Aí adiamos. Não é aquela coisa que a gente costuma ouvir nas casas espíritas, da mulher ou o homem chegar e dizer, bom, pai, vou logo viver logo com essa mulher, logo até o final dessa encarnação, para me despedir dela, acabou-se, nunca mais encontrar. Não tem isso, não. Não tem isso, não. De forma alguma. Você vai viver essa, você vai viver as outras encarnações com ela, entendeu? De uma forma ou de outra. Tá bom? Então, vamos continuar, né? Aí Jesus Cristo, na sua sabedoria, ele diz o seguinte, porque há eunucos os quais desde o ventre materno foram gerados assim. Desde o ventre materno. Quer dizer, são aqueles espíritos que já vêm com essa missão, que não tem nessa missão dele o casamento. A Marcela, que apesar das decepções, é preciso acreditar. Uma hora a gente encontra a tampa da panela. É, realmente, no amor, realmente. Porque tudo é o amor, entendeu? É o amor.
como eu disse daqui do início, né? Quando a pessoa quer que prevaleça somente a sua vontade, o amor não impõe de forma alguma. Então aquilo ali não é amor de forma alguma. Porque o amor quer se doar. E tem outra coisa, quando a pessoa se separa, a pessoa fica odiando a pessoa que se separou. Então, era amor? O amor não odeia de forma alguma. O amor não odeia de forma alguma. Então, não era amor. Porque se fosse o amor verdadeiro, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, bom, meu irmão, se não deu certo, ó, siga em paz, seja feliz e tudo. Mas a pessoa ficar odiando. Por quê? Porque a pessoa tinha como uma posse, e não é posse de forma alguma. É um compartilhamento. O lar é um compartilhamento. Não é posse de forma alguma. Então, porque há eunucos os quais, desde o ventre materno, foram gerados assim, e há eunucos os quais foram castrados pelos homens. Ainda hoje acontece isso, né? Que os homens, né, chegam e prostituem as filhas aí dessas pessoas valentes, e eles vão lá e castram, né? Então, na época de Jesus Cristo também tinha, porque senão não tinha falado no Evangelho, né? E há eunucos os quais se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode compreender, compreenda. Quer dizer, Jesus Cristo sabia da dificuldade da gente entender isso. Da gente entender. Por isso é que ele diz, quem pode compreender, compreenda. Então, é importante, todos nós que estamos nesse mundo, toda essa juventude, que todo mundo quer ser feliz. Todos nós aqui, certo? É importante que a gente faça as nossas reflexões no nosso dia a dia. Se realmente o que nós estamos fazendo vai nos fazer felizes. Porque existe uma confusão, uma mistura entre do entendimento de amor e paixão. Amor é uma coisa sublime, paixão não. Você pode ter uma paixão aqui, depois de pouco tempo, acabou aquela paixão, você passa para outra coisa. Por isso é que é importante o conhecimento. Porque a pessoa que passa, às vezes, num relacionamento de 2, 3 anos, depois vão casar, eles tiveram tempo de se conhecer bem, para saber se para a mulher era o homem da sua vida e para o homem era a mulher da sua vida, da relação. Mas na hora que diz, bom, casou, eu acho que já traz, eu acho que acessa personalidade de vidas passadas, e essas personalidades vão ressonar na personalidade de hoje. Aí a pessoa cria aquela confusão toda e chega a se separar. Né? Então, é muito importante essas reflexões, principalmente no momento que a gente vive hoje. Vamos nos lembrar da passagem da mulher adúltera, que não era Maria Madalena. Ela era uma outra pecadora. E para a gente entender melhor, Maria Madalena, que era uma cortesã, ela caminhou com nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê como Jesus Cristo veio quebrar paradigmas. Ele veio quebrar paradigmas. E tem muitos que têm Maria Madalena como 13ª apóstola. Então, essa mulher pecadora, ela vem correndo e os homens com pedras na mão, porque a lei deles autorizava eles a apedrejar a mulher até a morte quando ela fosse pego em adultério. Até a morte. Aí o Emmanuel diz, e cadê o adúltero? Que lei é essa que só pune a mulher? Cadê o homem? Porque ela não pode adulterar sozinha. Cadê o homem? Então essas não são leis justas, de forma alguma. Que se for os dois,
que adulterar, por que a mulher vai pagar? Por isso é que ela recorre até onde Jesus Cristo estava. Certo? E ficou ali onde Jesus Cristo estava. Chegou e se alojou nos seus pés. E os fariseus, os doutores da lei, chegaram e disseram assim para Jesus Cristo: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E a lei nos autoriza a apedrejá-la até a morte. Então eles queriam o quê? Que Jesus Cristo entregasse a pecadora para que eles cumprissem a sentença. E Jesus Cristo ficou ali tranquilo, sentindo as lágrimas da mulher no seu peito. No seu peito. Aí eles voltam à carga. Senhor, a lei nos autoriza a apedrejar essa mulher até a morte. E Jesus Cristo estava escrevendo na areia. A primeira vez, somente nessa passagem, só essa passagem que nós encontramos Jesus Cristo escrevendo. E dizem que ele escrevia cada pecado daqueles que estavam acusando aquela mulher. E eles voltam à carga novamente. Senhor, olha, essa mulher foi pega em adultério e nós temos direito, pela lei, de apedrejá-la até a morte. E Jesus Cristo olha para ele, levanta a cabeça, olha para eles e diz: aquele que tiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Lhe atire a primeira pedra. Isso aí tocou fundo nos seus corações. Mexeu com o seu inconsciente, vamos assim dizer. Foi tão profundo que mexeu com o inconsciente deles. E eles, o que foi que eles fizeram? Os mais velhos, né, têm mais experiência, soltaram as pedras. Até os mais novos. E foram embora. E Jesus Cristo chega e pergunta à mulher pecadora: cadê aqueles que queriam te apedrejar? E ela olhou para trás e disse: Senhor, sumiram. E ele disse para ela: vai e não pequeis mais, para que não venha te acontecer coisas piores. Isso quer dizer que Jesus não absorveu a mulher adúltera. Ele não disse isso. Vai, não pequeis mais, para que não venha te acontecer coisas piores. Quer dizer, ele tinha libertado ela daquele momento. Daquele momento. Porque ela também errou. O adúltero também errou. Jesus Cristo não estava vendo, era a justiça ali. Cadê o homem? Cadê o homem? Certo? Eu vou ver aqui umas perguntas bem aqui. Deixa eu ver. A Estela diz aqui: João, Madalena foi levada ao prostíbulo à força e ficou escrava lá. Tem várias vertentes sobre Maria Madalena, que era uma cortesã. Inclusive, Humberto de Campos, ele fala no seu livro Boa Nova, quando ela conheceu Jesus Cristo. Que uma empregada da sua casa via que ela estava muito depressiva, muito triste, tudo, cheia de luxo, Madalena, mas era uma pessoa infeliz, porque ela recebia aqueles mercadores que davam muito ouro para ela, mas ela era infeliz. Quer dizer, ela era rica por fora, mas pobre por dentro. Mas pobre por dentro. Então a amiga, a criada dela diz: olha, eu conheci um homem, o nome dele é Jesus Cristo. Estou dizendo com as minhas próprias palavras essa passagem do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Eu conheci um homem e ele pode te ajudar, porque eu vejo ele fazendo curas, expulsando demônios e tudo mais. Procura a ele. E Madalena um dia resolveu procurar. E Jesus Cristo estava na casa de Simão o leproso, um homem rico, e que mandou convidar Jesus Cristo. E Jesus Cristo ia. Jesus Cristo foi. Quando chegou lá, porque o anfitrião era para receber, quando ele olhou Jesus Cristo com aquela túnica simples, uma alpercata de couro cru, os pés cheios de fissuras devido às longas caminhadas, ele olhou para ele e não deu nada. Disse: não, isso aí não é o homem que eu vejo falar. Tanto poderes que ele tem. Por quê? É uma pessoa que só
acreditava no poder efêmero do mundo. E Jesus Cristo não tinha nada de coisas materiais. É como ele diz: o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Então, Jesus Cristo entrou mesmo assim, sentou-se no chão e colocou as pernas para trás, quando entra Madalena. É como ela encontrou a luz, ela encontrou uma porta aberta para ela se libertar de toda aquela infelicidade, de toda aquela tristeza. E ela foi ao encontro de Jesus Cristo. E como ele estava com os pés para o lado de trás, ela chega naquele choro de arrependimento e ao mesmo tempo de alegria por ter encontrado aquela porta aberta. Ela começa a derramar as lágrimas, e as lágrimas começaram a envolver os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, lavando-os. E depois, com os seus cabelos, que ele tinha os cabelos negros e tudo, começou a enxugar os seus cabelos. E o Simão, o leproso, cá com ele mesmo, né? Mentalmente ele dizia para si mesmo: esse homem aí não é profeta, porque se ele fosse profeta ele iria ver que essa mulher é uma pecadora. Então Jesus Cristo contou uma parábola pequenininha. Olha, um homem tinha 2 devedores, um devia R$500 e outro 50. Quando chegou o dia de pagar, os dois não tinham condições, e esse senhor perdoou a ambos. Qual deles merece maior consideração, deve dar maior consideração para o seu Senhor? E Simão leproso disse: bom, aquele que lhe devia mais. Pois essa mulher aqui, os seus pecados estão perdoados, pelo arrependimento dela naquele momento. Ela pecou muito, mas como Jesus Cristo disse para Mateus, ele tinha vindo chamar os pecadores ao arrependimento. O arrependimento é nós aceitarmos os nossos erros. Não tem condições de nós seguirmos em frente sem aceitar os nossos erros. Enquanto eu disser que eu não estou errado, quem está errado é o outro e aquela coisa, eu não saio do lugar. Fico caminhando em círculo. Não vou sair do lugar. Então, o que Deus espera de cada um de nós é essa sinceridade. Sinceridade, essa vontade de vencer. Essa vontade de vencer. Então, é importante a união de todos para a manutenção de um lar. É muito importante. Porque o lar é uma coisa sagrada. Sagrada. É a base de tudo, onde nós vivemos todas as experiências. É a base. Porque, na verdade, como pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos a viver. É a maior dádiva, é a maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos. E nessa modernidade que nós estamos, hoje precisamos ser exemplos. Exemplos. Nós não temos mais condições de cobrar dos nossos filhos de 5 anos, 6 anos, 7 anos, se nós cobrarmos dele, e se fizermos alguma coisa errada, ou daquilo que nós estamos cobrando, nós também estamos errando, ele vai logo dizer: mas papai, você faz a mesma coisa. Que essas crianças de hoje não são mais bestas, não sabem de tudo. Certo? Deixa eu ver aqui. Pois bem. Então, meus irmãos, vamos pensar grande. Vamos pensar grande, não vamos pensar pequeno, não vamos pensar somente em nós, não, de forma alguma. Se hoje nós estamos aqui, temos uma família, nós tivemos os nossos pais. E houve sacrifícios dos nossos pais. A Angélica diz: não é o que dizemos, e sim o que fazemos. Por isso é que Jesus Cristo diz que seu dizer seja sim, sim, não, não. Porque às vezes a gente fala coisas bonitas e palavras de efeito, aquela coisa e toda, né?
Mas só que as nossas ações são diferentes. São diferentes. E nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Pelas nossas obras. Não é pelo falar bonito, não, porque falar bonito todo mundo fala. E principalmente se tiver estudo, fala bonito. Mas são pelas nossas obras. E aqueles que fazem as obras no anonimato, mais virtude terá. Porque aquele que faz alguma coisa de bom para o próximo, que é uma obrigação da gente, porque quanto é que Deus já nos ofereceu? Então nós apenas estamos retribuindo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, que nós possamos não pensar somente em nós mesmos, mas pensar na outra pessoa que está ali, quando se começa um lar, como também nos filhos. Porque a responsabilidade sendo dos dois, nós podemos muito bem, numa próxima vida, se nós não cuidarmos bem dos nossos filhos, na próxima vida, se nós descaminharmos os nossos filhos, nós vamos tê-lo de novo em nossas mãos, para consertar aquilo que nós fizemos de errado para com eles. Por isso é que tem filhos difíceis hoje. Por quê? Porque nós estamos simplesmente consertando. Simplesmente consertando. A Estela diz que não concorda de se fazer o bem somente em anonimato. Uma obra grande precisa de ajuda. Bom, cada um tem seu ponto de vista, né? Eu vejo assim, eu estou generalizando, né? Porque eu digo assim daquela forma que a pessoa faz uma coisinha aqui e aí publica no jornal, publica na rede social que está fazendo isso. Praticar o bem é uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa. Por quê? O bem é que nos eleva. O bem é que faz com que nós mudemos de frequência, de uma frequência negativa para uma frequência positiva. Por isso é que nós precisamos fazer o bem, ajudar o nosso próximo. Jesus Cristo disse, olha, quando tu for fazer a tua obra, que a tua mão direita não saiba o que dá a vossa mão esquerda. Está aí Jesus Cristo falando. Porque tem muitos que dão com a mão e quer receber com a outra. E próprio Jesus Cristo diz, quem faz isso, quando chegar do outro lado da vida, não tem mais nada para receber. Já recebeu aqui. Por isso é que eu falei, no anonimato. Mas não reprovo eu no meu modo de pensar, mas aqueles que fazem tudo bem, cada cabeça é uma sentença. A gente, como eu disse, nós temos o nosso livre-arbítrio e fazemos aquilo que nós desejamos fazer. Certo? Entendeu? Então, nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando aqui ao final. Eu estou Angélica, o exemplo arrasta multidões. Olha, você vê os exemplos de um Francisco de Assis, uma Teresa de Calcutá, irmã Dulce da Bahia. A Vivi Pilates diz, a caridade não há necessidade de ser exposta. O próprio Jesus falou. Né? Então, meus irmãos, eu acho que já está na hora, né? Da gente concluir o nosso assunto de hoje, dessas explicações sobre o divórcio. Então, resumindo tudo, somos nós que tomamos a decisão de casar e somos nós que tomamos a decisão de descasar, vamos assim dizer, da separação. Aí, para concluir, em certos momentos, pelo que nós estamos vendo hoje, para que não haja um comprometimento maior do casal, até que se pode fazer, né, o divórcio, a separação, para que não haja um comprometimento maior. Porque você não vê gente aí, a gente não vê na mídia aí, que marido mata a mulher mata o marido, não tem isso? Então, antes que chegue num comprometimento desse, muito maior, é melhor separar. Vocês não acham isso, não?
Porque se a pessoa chega, mata a esposa, um crime desse aí, ele vai tornar a vida dele muito mais difícil. Essa vida e as outras vidas futuras. Então não é muito melhor separar? Não é muito melhor? Não é? Então, vamos agradecer, né, a presença de vocês aqui nesse momento, desse domingo, né, que nós fazemos todos os domingos às 7 horas. Nós escolhemos um tema do Evangelho para explicar versículo por versículo. Nós escolhemos esse tema muito polêmico hoje, que é sobre o divórcio. Né? Então, que nós possamos fazer sempre o melhor. Todas as nossas ações, vamos pensar naquela pessoa que está do nosso lado. Não vamos pensar somente em nós, não. Vamos pensar naquela pessoa que está do nosso lado. Vamos pensar nas pessoas, nos filhos também, que eles fazem parte da nossa família. Então vamos repensar e vamos ver se não dá realmente para continuar, para prosseguir. Porque também a gente vê muitas separações que a pessoa acaba um relacionamento, passa para outro, passa para outro, passa para outro, termina só. Termina só. Isso quer dizer o quê? Que às vezes o problema está com ele. Ou tá com a mulher. Os direitos são iguais hoje. O problema está com a pessoa. Às vezes a pessoa não quer mudar de forma alguma. E quando não muda, ninguém suporta. Passa para um, passa para outro e pronto. Tá ok? Pois vamos agradecer novamente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos o quê? Ouvir a voz do grande pastor das nossas vidas, que é Jesus Cristo, que diz que o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Vamos ouvir a voz dele quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então, meus irmãos, gratidão a todos. E obrigado pela presença de vocês nessa live de hoje. Que Deus continue nos abençoando. Gratidão.